Nós conhecemos a passagem que fala sobre Josué, e que Josué vai ser aquele que vai, né, substituir Moisés, aleluia, para uma nova fase, aleluia, né, no tempo do povo de Deus, porque Moisés tirou do Egito, atravessou o Egito, aleluia, né, mas não pôde entrar na terra prometida, porque isso foi dado para Josué. Deus permitiu isso assim, para revelar mais na frente, no caso para nós que somos igreja, um grande mistério, aleluia, significando o seguinte, que a lei é a palavra de Deus, aleluia, ela é a verdade, aleluia, a lei, que é a palavra de Deus, ela tem poder de tirar do Egito, passar por todo o deserto, aleluia, mas não tem poder de entrar na terra prometida. Só quem pode entrar na terra prometida é Josué. E o que tem a ver isso? Tem a ver porque o nome Josué é o mesmo nome do hebraico de Jesus, Yeshua. Ou seja, a lei ela tira, mas só quem introduz na terra prometida é Yeshua, o Senhor Jesus. Aleluia. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode sair do Egito numa religião, tem pessoas que largam o mundo, aleluia, elas ficam ali debaixo de um jugo pesado do homem, de um jugo sobre-humano, aleluia, mas só quem vai te levar para a terra prometida é Cristo, aleluia, Yeshua, o nosso Salvador. E Josué faz essa figura de Cristo em muitos pontos do seu livro, aleluia. E quando ele entra ali, né, no lugar de Moisés, aleluia, Deus ele vai palestrar com Josué, aleluia. Porque, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, o que Josué iria passar e iria fazer, aleluia, ele precisava muito bem, ele precisava ouvir aquilo que Deus tinha para falar. Então, dependendo daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, você precisa entender e precisa ouvir. E Deus começa a falar com Josué, aleluia. Josué, aleluia, não temas, eu estou contigo, aleluia. Não te pague, não te espante, eu sou teu Deus, aleluia. Não te aparte, né, da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que tenhas cuidado, né, em fazer tudo aquilo que nele está escrito. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo, porque todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou tenho dado. Aleluia. Deus ele vai, né, esforçar Josué, aleluia, porque se você prestou atenção na nossa leitura aqui, você vai ver uma coisa interessante, que houve uma guerra em Gibeão, né, de 5 reis, e havia reis ali, irmãos, da cidade do país, da nação chamada Jerusalém, aleluia, né? Só que Jerusalém, como povo de Deus, né, como capital de Israel, não tinha ainda sequer sido fundada por Davi, aleluia. Havia também, você vai ver que havia também o rei, né, de um lugar chamado Hebron. Todas essas terras vai vir a ser do povo de Deus, aleluia. Porque Deus tinha feito a promessa para Abraão: olha essa terra e tudo será teu, aleluia. Tudo pertence ao povo do Senhor. O adversário, vendo que aquilo era do povo de Deus, enviou reis inimigos ímpios para tomar posse daquilo que não era dele, aleluia. E agora, né, talvez o outro lado, hoje você vê essa questão de Palestina contra Israel, essa briga toda, é porque eles dizem que o povo palestino estava lá. Realmente, aleluia, né? Em algum momento eles estavam naquela terra, só que eles tentaram pegar uma terra que não era deles, que Deus já tinha dado, aleluia. Escuta isso nesta noite, aleluia. Quando Deus nos dá algo, aleluia, o diabo quer tomar a frente para querer, aleluia, falar que é dele, mas não, aleluia. Deus tinha dado para Israel, e aquilo que Deus deu para Israel, aleluia, agora seria conquistado, não, aleluia, tomando aquilo que não era dele, mas tomando aquilo que Deus já tinha dado. Deus já te entregou, agora pega, aleluia, oh glória, aleluia. Deus já te deu, agora pega aquilo que é teu, aleluia. Eu falo para Deus: Deus, eu não quero nada que o Senhor não tem para mim, aleluia. Porém aquilo que é meu, não deixa o diabo pegar, aleluia. Quem quer ter, o diabo não pega, aleluia. E se pegar, vai ter que entregar, aleluia. Foi assim quando aconteceu com a Arca da Aliança, aleluia. A Arca da Aliança que pertencia ao povo de Deus, né? Os inimigos levaram os filisteus, e chegando lá, eles começaram a passar aflição. Tiveram que entregar, porque aquilo que nos pertence, se não entregarem, passarão aflição, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí o que vai acontecer, irmãos? Aleluia. Gibeão, irmãos,
tinha um povo de Gibeão, porque Deus tinha mandado Josué destruir também a Gibeão. Aleluia. Todos eram inimigos. Mas se você voltar aqui um pouquinho, né? Lá para o capítulo 9, os gibeonitas enganaram Josué. Eles viram que Josué vinha tomando todas as nações, tomou Jericó, tomou Ai, foi tomando as cidades. E quando chegou em Gibeão, que Josué ia tomar, os gibeonitas ficaram com medo. E falaram: eles vão matar a gente. Vamos fazer o seguinte: vamos nos disfarçar de mendigo. Botaram roupa velha, botaram terra na cabeça, pegaram um pão bem velho, já mofado, e chegaram a Josué, todos eles vestidos com uma capa falsa, né? E falaram: ô Josué, somos um povo tão distante, viemos de tão longe, e nós viemos tão longe, e quando saímos, nosso pão estava novo, olha como é que nosso pão está velho. Aí Josué: coitado deles, o que vocês querem? Mas nós precisamos de socorro, não deixa ninguém tocar na gente. Aí Josué: não, nós vamos proteger vocês. Josué quis salvar aquele povo e conjurou e jurou por Deus que ninguém poderia tocar naquele povo. Se alguém tocasse, estaria amaldiçoado. Aí depois Josué descobriu que eles eram vizinhos, eles eram a próxima nação que Josué ia tomar. E Josué não podia fazer nada, porque naquele tempo, se eles conjurassem sob pena de maldição, eles morreriam também. Deus iria amaldiçoar eles. Então eles não puderam fazer nada com o Gibeão. Aí Josué falou assim: então vocês vão ser nossos escravos para sempre. Vocês vão trabalhar para nós, cortar lenha, vão trabalhar. Aleluia. E ali fizeram essa aliança. Aleluia. Aqui cabe uma revelação. Qual é? Quantas pessoas, irmão, têm aparência de piedade, mas não tem nada de Deus. Aleluia. Assim como Josué foi enganado, muitas pessoas estão enganando. Aleluia, né? Parece religioso, parece, mas não é. Aleluia. Por isso, não vá nunca pela aparência de ninguém. Aleluia, né? Porque nem tudo que brilha é ouro. Aleluia. Não acredite em tudo que te fale. Aleluia. Não acredite na aparência do ser humano. Aleluia. Porque, irmãos, Jesus falou que viriam lobos com peles de cordeiros. Aleluia. E aí o que vai acontecer aqui no capítulo 10 foi isso. Os inimigos, que até então eram todos inimigos de Israel, ninguém era amigo de Israel. Aleluia, né? Esses inimigos, Adonisedeque de Jerusalém, o Oão, rei de Hebron, Pirã, rei de Jarmute, Jafá, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon, eles viram que Gibeão ficou amigo de Israel e falaram assim: vamos lá pegar Gibeão agora no pau, vamos quebrar eles. Aleluia. E foram. E aí Gibeão foi e falou para Josué: Josué, nos socorre, socorro, Josué, estão vindo contra nós. E o texto vai dizer que Josué juntou os varões valorosos, aleluia, e Deus falou para ele: não temas, porque eu tenho dado esses reis nas tuas mãos. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Aleluia. Mais uma vez, toda vez que a gente lê Josué, você vai pensar em Jesus. Aleluia. Yeshua. Gibeão, aleluia, disse, mesmo eles sendo indignos, porque eles enganaram a Josué, mesmo sendo indignos, mas por causa da palavra, Josué foi ajudá-lo. Aleluia. Mesmo sendo indigno, nós, aleluia, por causa da palavra de Deus, a qual o Senhor nos abençoou, Ele não pode mais nos amaldiçoar. Nós estamos abençoados por causa de Cristo, que quebrou a maldição. Aleluia. Nós clamamos a Jesus: Jesus, nos socorre, os inimigos estão vindo contra nós. Aí o Senhor Jesus vem ao nosso encontro e nos socorre e diz: não tema, que eu tenho vos dado na vossa mão. Aleluia. Depende de quem você clama. Aleluia, né? Eles clamaram ao certo, Josué. Aleluia. Gibeão aqui é a nossa figura. Somos nós, gibeonitas. Aleluia, né? Por quê? Porque não merecemos, mas assim também Jesus vem ao nosso encontro. E o texto vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que eles foram, começaram a ferir os inimigos, feriram, aleluia, e está uma guerra entre Israel, né, o povo ali com Josué, o povo de Deus, aleluia, contra esses 5 reis. E o texto vai dizer, se você prestou atenção, que Deus lançou pedras sobre eles. Aqui 2 milagres. Primeiro, o milagre sobrenatural das pedras. E sabe qual é o segundo milagre? É que as pedras só acertavam os inimigos, não acertavam o povo de Deus. Aleluia. Deus tem uma boa mira, irmão. Deus não vai te acertar. Deus só acerta o inimigo. Aleluia. As pedras caíram, irmão. Imagina uma multidão, milhares e milhares, e as pedras só iam certinho.
ali tem inimigo. Já pensou se Deus fosse capão, irmão? Deus não erra, aleluia, Deus acerta, aleluia, Deus sabe com quem tratar, aleluia. O povo do Senhor Jesus, o povo de Deus, ele é olhado pela lente de Cristo, pela lente da graça, pela lente da misericórdia, porque Deus, se Deus fosse nos cobrar nossos pecados, ele não erraria também, gente. Mas ao momento que ele vai tratar com o ser humano, aleluia, ele olha, opa, ali tem o sangue, ali tem o sangue. Não trata de nós, irmão, não somos nós, aleluia, mas o sangue que está sobre a porta, aleluia. E a Bíblia então vem dizendo, irmão, aleluia, que os inimigos começaram a fugir, eles começaram a vencer, só que eram poderosos, irmão, eram 5 reis, aleluia, imagina só, 5 reis, irmão. E se já estava acabando o tempo já estava acabando, estava já escurecendo, o sol já estava quase se pondo, e se o sol se fosse, os inimigos iam se reorganizar, né? E o inimigo, pelo jeito, tinha perigo de vencer esta guerra. Então Josué vai clamar a Deus, aleluia, para que o sol ficasse no alto, para que não desse trégua para o adversário. O adversário queria uma trégua da noite para agir na surdina, aleluia. Mas Josué, quando clama para o sol parar, é como se Deus estivesse falando, aleluia, não haverá trégua para Satanás, aleluia. Você não pode dar trégua para ele, você está no meio de uma guerra espiritual, aleluia. E nesta guerra você só vence se você estiver avançando, aleluia. Se você estiver só esperando tomar certo, você vai perder. Mas enquanto você estiver avançando, está caminhando, está clamando, aleluia, o sol não está se pondo, aleluia. Ou seja, se o sol se pôr, se as trevas vier, o adversário organiza o seu ataque. Mas enquanto o sol da justiça está brilhando, enquanto nós estamos lutando, estamos pelejando, aleluia, esta batalha já está vencida e o Senhor Jesus já nos deu vitória. Você pode dizer aleluia nesta noite? Aleluia. Então, irmãos, o dia, né, hoje já é reconhecido até pela ciência, que houve em algum momento, não sei como é esse estudo, mas eles fizeram um estudo que em algum momento da existência humana houve um dia que o sol, né, ficou 24 horas no alto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então isso aconteceu. Enquanto o sol estava brilhando, o povo estava vencendo. Aleluia! E o texto vai dizer que nunca houve um dia, olha o verso 14, nunca houve dia tal como esse, nem antes, nem depois. Por quê? Ouvindo Deus a voz assim de um homem. Por quê? Porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia. Por que o povo teve vitória, irmão? Porque o Senhor pelejava por Israel. Nós somos o Israel de Deus hoje. Aleluia. Não somos judeus, mas as promessas de Israel por Abraão agora também é nossa. E nunca haverá um dia como esse, quando o Senhor ouve a voz de um homem. Aleluia. Um homem, irmão, que no caso Josué, aleluia, é o homem que intercedeu, aleluia. E a Bíblia fala que nós só temos um mediador, que é Jesus Cristo, homem, aleluia. Nunca haverá um dia como esse, aleluia, em que um homem, aleluia, intercede por Israel, aleluia. Este homem não é um pastor, aleluia, este homem é Jesus Cristo, homem, aleluia. Não sei se você sabe, aleluia, mas nós temos um representante diante do Pai, um homem. Quem é este homem? Jesus Cristo, homem, ou seja, o Deus que se fez carne, a Bíblia chama ele de Jesus Cristo, homem. Ou seja, assim como o profeta, ele vai até o homem e representa a Deus, e fala, eu sou um representante de Deus, sou um profeta, e ali ele representa a Deus para o homem. Assim Jesus Cristo, homem, ele representa o homem para com Deus. Aleluia. Então nós temos um representante. A Bíblia diz, no livro de Hebreus, né, que assim convinha que Jesus fosse semelhante a nós, para que experimentasse tudo o que nós experimentamos, para que ele saiba tudo aquilo que você passa. Aleluia. Ele sabe o que é angústia, sabe o que é lágrima, sabe o que é dor, sabe o que é fome, sabe o que é tristeza, sabe o que é alegria, ele sabe tudo do ser humano, porque ele também se fez homem. Aleluia. Então, este homem hoje, irmão, não é homem, não é o ser humano Fábio, não é o ser humano pastor fulano e cicrano, porque em muitos lugares o homem, irmão, ele quer tomar, né, o lugar de mediador. Aleluia. E nessa época era Josué, hoje o nosso Josué é Yeshua. Aleluia, o nosso Senhor. Aleluia. Irmão, houve dia assim, porque o Senhor pelejava. Já parou para pensar como que o Senhor peleja pelo seu povo? Aleluia. O Senhor peleja, irmão, para a sua igreja. Aleluia. Né? A Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo, os exércitos do inimigo, eles se ajuntarão
E a Bíblia diz que eles combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E vencerão também os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Vencerão somente os que estão com ele. Aleluia! Não é os que estão sozinhos, não é os que estão lutando por uma placa de denominação, não é os que são religiosos. Vencerão os que estão com ele. Aleluia! E a Bíblia diz que venceram também os que estavam com Josué. E Josué foi lá, após vencer a guerra, os reis fugiram, né? Os inimigos fugiram. Aleluia! Aqueles que eram valentes até pouco tempo atrás aqui na palavra, agora se esconderam em covas. Aleluia! Foram para a cova. Olha só, irmão, que isso aqui é muito forte, a revelação que Deus me deu aqui. Aleluia! Foram para a cova, irmão. Aleluia! E o povo foi atrás dele na cova e falou: não, tapa a sepultura para eles não fugir, tapa a cova, tapa a cova, depois a gente trata com eles. Josué continuou indo atrás do inimigo. Aleluia! Quando eles acabaram de vencer os inimigos, voltaram e falaram assim: agora abre as covas. Aleluia, que chegou a hora de tratar, de dar o que é deles. Aleluia. Sabe o que isso aqui está dizendo, irmão? Está falando sobre o juízo final. Aleluia. Muitas pessoas fizeram acontecer neste mundo, né? Aleluia. Pecaram, se levantaram contra o povo de Deus, fizeram acontecer, foram para a cova. Aleluia. Mas chegará uma hora que a Bíblia diz que toda a sepultura se abrirá. Aleluia. Uns sairão para a vida eterna e outros para a condenação e vergonha eterna. Aleluia. E neste dia vai se abrir os seus livros, né? E cada um será julgado. Vai dar o mar aos seus mortos. Vai dar, aleluia, né? O mar aos seus mortos. Aleluia. O inferno vai dar os seus mortos. A sepultura vai dar os seus mortos. Abrir os seus livros. E cada um foi julgado por aquilo que estava escrito. E aquele que não tinha o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia. Então o juízo de Deus está vindo aí. Aleluia. Todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e não se arrependem de seus pecados, um dia terão que dar conta. E elas vão lembrar deste dia que está sendo falado. Aleluia. Sairão das suas covas, não vão escapar, irmão. Nem estando na cova não vai escapar. Aleluia. Porque muita gente, irmão, quando vai no enterro do ímpio, né? Às vezes a pessoa é ímpio, bandido, ladrão, todo tipo de coisa ruim. Aí fala: Deus, o céu ganhou mais uma estrela. Aleluia. Não, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E para terminar aqui, louvado seja Deus, Josué pega eles, tira eles das covas, saiu das covas. Aleluia. E Josué, a Bíblia diz, chamou os seus valentes que estavam com ele. Vem cá, todos os meus valentes que estão comigo. Aleluia. Bota cada um pé no pescoço deles. Botou o pé nos pescoços. E Josué disse assim: aleluia, não temas, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Aleluia. Paulo vai dizer no Novo Testamento, né, que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. Aleluia, Pai. Em Efésios, Paulo diz, aleluia, que o Senhor é a cabeça da igreja. E a igreja é a plenitude dele, daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, se Jesus é a cabeça, Jesus também não pode ser o pé da igreja. Aleluia. Se ele é a cabeça, ele comanda. O pé é a igreja. Aleluia. O pé, irmão, do seu corpo somos nós que levamos o evangelho. A Bíblia diz, né, que quando suave é sobre os montes, os pés daqueles que levam as boas novas, os pés daquele que anunciam coisas boas. Aleluia. Então aquele que prega o evangelho, ele é o pé do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor esmagará debaixo dos vossos pés. E somos Deus o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada nos fará mal algum. Aleluia. Sim, o Senhor vai fazer e colocar. E diz mais em Malaquias que o Senhor esmagará debaixo dos ímpios, debaixo dos nossos pés. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei como você entrou, mas você não é para estar debaixo do pé de ninguém. Você é para ser pé. Aleluia. Não é para pisar ninguém. Aleluia. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas demônios vão ser esmagados neste lugar. Demônios serão esmagados para a tua vida. Glória a Deus. Você toma posse da sua identidade como Israel, que é aquele pelo qual Deus peleja. Deus guerreia por Israel. Glória a Deus. Deus guerreia. Quem é Israel hoje na Bíblia? Israel é a igreja. Deus peleja. Então esse versículo fica assim: Deus guerreia pela igreja. A igreja do Senhor Jesus, aleluia, pisará serpentes e escorpiões.
Aleluia, né? E para concluir aqui, quando Eva e Adão pecam, aleluia, a Bíblia vai dizer que, vamos ficar de pé, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar assim: Adão, quem mandou fazer? Ah, foi a mulher que deu. E Deus falou a mulher, quem mandou fazer isso foi a serpente. E Deus vai lá e lança, né, uma sentença sobre cada um. Para a serpente ele diz: olha aqui, serpente, maldito é você em todas as animarias do campo. Este que você comerá pó, aleluia, rastejará no teu ventre, aleluia, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, esta, né, tu lhe ferirá no calcanhar e essa te ferirá na cabeça, aleluia. O adversário, quando Jesus vem naquela cruz, ele chega a ferir Jesus no calcanhar, quando ele é crucificado, aleluia, né? Mas por outro lado, a morte de Jesus feriu, irmão, Satanás na cabeça. O diabo está derrotado, Glória aleluia. a Deus. Ele trabalha com a intimidação, com a mentira, com medo, aleluia, com a falsidade, com o engano, aleluia, porque Paulo, falando aos Colossenses, diz que ele já despojou principados e potestades, os expôs publicamente e triunfou sobre ele. Ou seja, Jesus expôs o adversário publicamente na cruz. Ali está expondo que o adversário foi derrotado, aleluia. Então saia daqui, irmão, de posse, como povo que Deus peleja pela tua causa, pela causa do seu povo, aleluia. Então não temas, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos. Glória a Deus. Porque assim fará o Senhor com todos os vossos inimigos. Glória. Então, somente seja valente, aleluia, e guerreia em nome do Senhor Jesus. Vamos